Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem estiver com insônia e resolveu estudar longas horas da noite. Bom, muito se fala sobre os inúmeros conceitos que existem sobre a questão da memória e, por conseguinte, sobre a multiplicidade conceitual inerente à palavra informação. Bom, são vários conceitos e, por conta disso, a confusão se dá de uma forma inimaginável. Afinal de contas, temos teóricos de diversas áreas trazendo contribuições sobre o mesmo termo, sobre a palavra conceito, sobre a palavra memória. Agora, não vamos considerar o conteúdo de agora como se fosse um reducionismo, mas pelo menos é interessante a gente pensar que há 3 pontos em que tanto a memória quanto a informação convergem. São 3 características que se aplicam ao conceito de memória e ao conceito de informação. Vamos compreendê-los? Bom, o primeiro ponto em comum entre a memória e a informação é pensar sobre a sua intangibilidade. Ou seja, tanto a memória quanto a informação são intangíveis. Tudo bem, a gente pode considerar que a informação ela é palpável a partir do momento que acessamos um suporte livro, a partir do momento que fazemos uma análise em cima de uma obra de arte. Da mesma forma, podemos pensar que a memória ela está em objetos. Não é à toa que quando a gente discute o conceito de patrimônio e o que são os patrimônios imateriais ou imagéticos, esculturais existentes no Brasil e no mundo, a gente está falando de coisas palpáveis, de objetos tridimensionais, ok? Mas perceba, quando a gente fala de uma memória, a gente não está falando do objeto em si, e sim do conteúdo ao qual aquele objeto pode vir a representar. A gente está falando de nuances que são refletidas por intermédio de um determinado objeto, de uma determinada ação. Né? Então, se eu falar, por exemplo, 1964, é uma data qualquer. São 4 números que representam um determinado período no mundo, na existência do mundo. Porém, quando a gente contextualiza um tema e fala sobre 1964, a gente já está pensando em uma ditadura, a gente está pensando em um processo político, econômico turbulento pelo qual o Brasil passou. A gente está pensando sobre os efeitos da ditadura, a censura, a violência, sobre várias questões. Mas perceba, 1964 em si é uma data. A memória que cerca essa data é que a torna significativa. Da mesma forma, um objeto também. Um machado, por exemplo, ele é um objeto de corte. A partir do momento que a gente atribui ou que nos é perpetuado um valor daquele objeto machado, é que também podemos pensar memória. Então, se a gente atribui o machado dentro de uma cultura africana, a gente pode estar pensando do machado como uma arma de uma divindade, né, do culto africano, como é o caso de Xangô. Quando a gente está pensando em um machado dentro de uma determinada tribo indígena, a gente está pensando não necessariamente num item de corte, mas sim num item cerimonial. Então perceba que os objetos eles servem para perpetuar a memória, né? Mas a memória ela se dá de uma forma intangível, tanto quanto a informação. O acesso a um determinado livro, a uma tipologia documental, como a própria palavra diz, são suportes de memória. A memória se encontra ali tal qual a informação.
Agora, o livro em si, ele não é memória, e sim toda a construção que envolve aquele objeto livro. Tem um historiador francês, Jacques Le Goff, que trouxe boas contribuições a respeito do conceito de memória e que podemos aplicar também ao que se entende por informação. Jacques Le Goff, ele fala que tanto a memória, e aí a gente pode entender que a informação também, são propriedades que conservam e que nos remetem, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, ou seja, funções estas aos quais os homens podem atualizar as suas impressões ou informações, perceba que ele já se utiliza da palavra informação, passadas, ou que ele representa como passada. Perceba que a definição de Jacques Le Goff trata de memória, mas ao mesmo tempo ele se utiliza da palavra informação, né, como fontes que têm em sua síntese, em sua essência, funções psíquicas, ou seja, funções que se dá a partir da subjetividade, funções que trabalham sob uma singularidade por conta de perspectivas sociais, também podemos pensar. Ou seja, fica claro que a memória e a informação elas são intangíveis, porém podem se apropriar de indícios corporais, de objetos, de ações, de acontecimentos para se perpetuar ou informar alguém. Correto? A segunda característica a qual podemos botar tanto a memória como a informação no mesmo campo é pensar que ambos são estruturas processuais, ou seja, a segunda característica em comum entre a memória e a informação é que ambas são construídas a partir de uma estrutura, de um processo. A memória ela não surge de uma forma que não tem uma narrativa, que não tem uma construção por trás dela, da mesma forma que a informação. Para quem é da área de biblioteconomia, com certeza já ouviu falar da relação dado, informação e conhecimento. Então, quando a gente fala dessa tríade dado, informação e conhecimento, a gente está falando de uma linha processual. Da mesma forma é a memória, né? A Jogondar, ela bebe muito da fonte também de um outro autor muito importante para a área da memória, que é o próprio Henri Bergson, e ela traz uma explicação acerca dessa estrutura processual da memória que remete muito à própria filosofia do Henri Bergson. A Jogandar ela diz o seguinte, que a memória ocorre no presente, bebe da fonte do passado e se destina ao porvir. Ou seja, a Jogandar, com base em Henri Bergson, aponta que a memória é algo que se dá no presente. A memória ela não é passada, a memória não é o que já foi. Muito pelo contrário, a memória é algo do presente que bebe da fonte do passado, mas se destina ao porvir, se destina ao vindouro, ao perpetuar. A memória é algo que é construída no presente, mas se utiliza de dados do passado em prol de um acontecimento futuro, em prol de uma construção para o futuro, que mesmo que não tenha um objetivo muito claro, ela minimamente se destina ao futuro. Quando a gente pensa, por exemplo, nos monumentos, e aí a gente pode falar de monumentos escultóricos, imagéticos, diversos monumentos que a gente encontra ao circular pela cidade, aquilo ali é uma memória, é um objeto tridimensional que está no meio da rua, que traz uma memória sobre um acontecimento do país, de uma determinada pessoa. Então é uma construção que bebeu da fonte do passado, que coletou dados históricos para com que fosse feito aquele monumento em prol de fazer lembrar, ou seja, do futuro,
perpetuar uma determinada memória. Então, tem uma linha processual aí, né? Tem uma construção. E a informação é da mesma forma. A informação a gente vê a partir de vários teóricos que nada mais é do que dados construídos, dados contextualizados. Quando o pesquisador se apropria de dados para construir uma determinada informação, um determinado conteúdo, uma determinada tomada de decisão. Quando a gente pensa, por exemplo, na estatística, que coleta vários dados, ela é em prol de uma contextualização daquilo ali para explicar alguma coisa, né? No intuito de tomar uma decisão, resolver uma questão para o futuro, ou mesmo no presente. Então percebam que tanto a memória quanto a informação são a mesma coisa no que diz respeito à construção processual. Essa segunda característica da memória e da informação é justamente o fato de que ambas apresentam uma estrutura processual. Claro, Buckland é um outro autor que ele traz com mais detalhes essa linha processual da informação. Ele remete até aos termos de back office, front office, que traduzindo são justamente os subsídios que ficam por trás da construção de uma informação que, ao serem processados, levam a um determinado resultado, né? Ele é um teórico da informação que pensa uma linearidade tal qual a gente pode pensar para a memória. Então, em resumo, a primeira característica em comum da memória e da informação é a intangibilidade. A segunda característica da memória e da informação é o fato de que ambas são estruturas processuais. Ok? A terceira característica em comum entre a memória e a informação é uma característica um pouco mais clara, um pouco mais palpável de entendermos. É o fato de que tanto a memória quanto a informação são sociais. Ou seja, a memória ela é social, ela é constituída no e pelo meio social, da mesma forma que a informação também é. Alguns teóricos da área da sociologia, e aí especificamente eu trago Maurice Robax, discutiu especificamente sobre o conceito da memória. Vale relembrar que Maurice Robax ele também bebeu muito dos seus estudos junto com o Henri Bergson. Ele trabalhou com o Henri Bergson, que lhe orientou em algumas construções reflexivas. O próprio Maurice Robax construiu, a partir desse viés sociológico, uma discussão específica sobre o conceito da memória, defendendo a memória como algo que se dá de forma social, como algo que é construído por intermédio de grupos em prol, nas palavras de Maurice Robax, da coesão social. Não cabe a gente discutir esses inúmeros pontos da reflexão de Robax, mas uma coisa que podemos deixar claro, com base no autor, é que ele diz que cada pessoa ela contribui, ela apresenta um ponto de vista sobre uma memória que é social. Então, um exemplo factível é quando a gente estabelece inúmeras entrevistas com pessoas diferentes sobre um determinado acontecimento, né? Voltando novamente ao exemplo do ano de 1964, a gente tem várias perspectivas das pessoas que vivenciaram aquela época. Se a gente perguntar como é que foi o ano de 1964 para cada uma dessas pessoas, a gente vai perceber que uma pessoa vai trazer uma narrativa sobre o quanto esse ano foi violento, outra pessoa vai trazer uma narrativa sobre o quanto esse ano foi problemático em termos econômicos,
Outras pessoas trazem inclusive narrativas que já foram contestadas historicamente e também por conta de todo um documento comprobatório da época da ditadura, mas que até hoje também apresentam um viés de que 1964 foi uma boa época, em que não havia segurança. A gente tem narrativas de grupos distintos, mães, famílias que perderam seus entes queridos, trazem uma memória que não é nem um pouco glorificada do ano de 1964. Em contrapartida, a gente tem instituições dentro do Estado brasileiro que defendem o ano de 1964 como uma época de revolução. Então percebam, o tema é o mesmo. Não estou aqui evocando uma determinada memória como uma memória que é adequada, correta. Eu estou trazendo apenas um monte de perspectivas sobre uma única memória, sobre um único acontecimento. Então percebam que a memória, por mais que ela seja construída a partir de singularidades, ela é social. A memória ela não é construída sozinha. Há inúmeras pessoas, fatores atuando ao mesmo tempo e que permitem a construção dessa memória e que transita no decorrer do tempo. É uma memória que tem a sua dinamicidade. Da mesma forma, é a informação. Afinal de contas, a construção de uma informação, ela minimamente se dá por intermédio de pesquisas, por intermédio de construção de dados, de uma pesquisa em campo, de entrevistas, de coleta de inúmeros documentos, objetos tridimensionais, de inúmeras interações das pessoas com o ambiente. Então percebam que tanto a memória como a informação são construídas dentro dessa perspectiva social. Bom, para resumir para vocês, falamos de 3 características que unem o conceito de memória e o conceito de informação. Podemos pensar que não apenas pelas palavras de conceito, mas também como grandes áreas de saber, a memória e a informação se apresentam com 3 características que são a intangibilidade, a existência de uma estrutura processual e ambas também apresentam um viés social. Espero que tenha ficado claro esses 3 pontos em comum entre a memória e a informação. Claro, ressalto que não é um reducionismo, é apenas um caminho para se iniciar sobre as reflexões. Afinal de contas, inúmeros outros teóricos que eu não apresentei também discorrem sobre a memória, também discorrem sobre a informação, um ou outro com particularidades que podem até divergir do que foi apresentado, mas trouxe autores consagrados nessa discussão, autores básicos para adentrar na leitura desses 2 campos de saber. Claro, qualquer dúvida, crítica, sugestão, recomendo o contato, pode deixar nos comentários, eu vou ler, eu vou responder. Se achou o conteúdo pertinente, interessante, recomendo se inscrever, porque toda semana vai entrar mais um conteúdo no canal sobre as questões inerentes ao campo da biblioteconomia, sobre a relação da informação com a memória, sobre questões inerentes ao trabalho acadêmico, à construção de uma pesquisa e, dentro da minha área de estudo, a relação da memória, da informação com a violência. Então, são 3 caminhos que a gente pode estar verificando aqui no canal, conteúdo direto. E claro, não apenas se inscrever no canal e comentar para pensar nos próprios estudos, mas também pensar nos estudos do colega, de outras pessoas que possam se interessar pelo conteúdo. Então também é interessante compartilhar, comentar a existência do canal ou de um determinado vídeo,
porque às vezes você tem aquela pessoa que tem uma dúvida e você não sabe como responder aquela dúvida, e por que não indicar um videozinho de 10, 15, 20 minutos no máximo, que traz um conteúdo, que traz referências, traz livros, fontes fidedignas de pesquisa. Sempre bem-vindo, né? Conteúdo, conhecimento nunca é demais. Então, qualquer coisa, gente, estamos aí, só entrar em contato também. Até mais.